pessoal, tudo bem? Voltamos com o nosso curso sobre inventário e hoje nós vamos entrar na parte em relação à posse dos herdeiros em relação aos bens deixados pelo autor da herança. Bom, nós temos aqui os artigos 613 e o 614 que trata daquele período entre a abertura da sucessão e a nomeação do inventariante nos autos do inventário. E esse período é chamado de um período de administração provisória da herança. O que é isso? São aqueles atos próprios da administração da herança que acontecem naturalmente pelos próprios herdeiros. Então, quando nós temos a abertura da sucessão, ou seja, a partir do momento da morte, abre-se a sucessão. Não confundam jamais a abertura da sucessão com a abertura do inventário. São institutos extremamente diferentes. E aí nós temos o direito de Sezini que fala o seguinte, que a partir do momento da abertura da sucessão, a posse dos bens transmite-se automaticamente aos herdeiros. E esses herdeiros ficam incumbidos da sua administração até a ulterior propositura da ação de inventário e a nomeação do inventariante nos autos. Então, nós temos nesse período entre a abertura da sucessão e a nomeação do inventariante com a afirmação do seu compromisso em juízo, o prazo chamado de administração provisória. Em regra, essa administração provisória, ela é exercida pelos próprios herdeiros, pelas próprias pessoas que estão na posse dos bens. Mas pode-se nomear um administrador provisório que, em regra, geralmente são os cônjuges ou os filhos do autor da herança. Então, nesse caso, nós temos nesse período entre a abertura da sucessão e a abertura do inventário, a administração provisória que está prevista nos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Então, esse administrador provisório, até o momento em que o inventariante presta o seu compromisso em juízo, será ele o responsável pela administração daqueles bens e também será ele que vai responder pelos danos causados tanto ao patrimônio como os bens causados a terceiros. Então, nesse período da administração provisória, eventuais danos causados ao patrimônio por dolo ou culpa do administrador provisório, ele responderá por perdas e danos em relação aos demais herdeiros. E temos o artigo 614 que diz o seguinte: o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano. O que diz esse artigo? Traduzindo. No momento da abertura da sucessão, quando transmite-se os bens e exercem-se as administrações provisórias, nós temos, em alguns casos, a percepção de frutos. O que são esses frutos? São aluguéis, são indenizações que são recebidas, são dívidas que são pagas. Então, essas dívidas, todos esses valores que são recebidos pelo administrador do espólio até a nomeação do inventariante e a prestação do seu compromisso em juízo, são de responsabilidade desse administrador. Então, esse administrador, no momento que abre-se os autos do inventário, nomeia-se o inventariante, esse administrador provisório, ele tem que vir aos autos, ele tem que ser chamado aos autos para prestar contas. Então, o exercício dessa administração provisória, ela não é totalmente isenta de prestação de contas, porque todos os frutos que ele percebeu, então se ele recebeu aluguéis, se ele recebeu um crédito, qualquer valor que ele tenha recebido, ele tem que trazer aos autos do inventário. E se ele já tiver gasto esse dinheiro? Ele vai ter que indenizar os herdeiros por perdas e danos. E se esse dinheiro já tivesse perdido de alguma forma? Também perdas e danos. E se durante essa administração provisória, um determinado bem se deteriorou por erro, por dolo, por culpa desse administrador provisório? Responde por perdas e danos. Ele só não vai responder por perdas e danos se esse prejuízo for por motivo de força maior ou caso fortuito. Ou seja, aconteceu um terremoto e esse bem se depreciou. É responsabilidade dele? Não, porque vai para caso de força maior. Então, nesses casos, são as únicas hipóteses em que há a isenção da responsabilidade do administrador provisório, da mesma forma como acontecerá com o inventariante após a afirmação do seu compromisso. Tá? Mas, nesse momento,
vocês têm que pensar o seguinte: caso vocês estejam lidando com uma ação de inventário, esse administrador provisório tem que ser chamado aos autos. Quem foram esses administradores? Então foi o cônjuge, foram os filhos. Eles têm que ser chamados aos autos, né? Eles já virão como herdeiros, mas eles têm que ser chamados para prestarem contas dessa administração que eles promoveram. E aí, se eles não conseguirem prestar contas, perdas e danos. E eles também têm o direito à indenização, a receberem a indenização em relação às benfeitorias necessárias e úteis que eles fizeram. Então, aqui vem para o slide. Quando fala-se em administrador provisório, nós temos aqui, independente de quem quer que seja o administrador, representará ativa e passivamente o espólio. Ou seja, em qualquer negócio, qualquer situação que precisa da manifestação do espólio, esses administradores provisórios farão a representação ativa e passiva. Deve trazer ao acervo os frutos que recebeu desde a abertura da sucessão. Ele tem que trazer aos autos, ele tem que trazer comprovado nos autos todos os frutos que eles perceberam durante esse período. Então, eles receberam aluguéis durante esse período aí dos 2 meses, entre a abertura da sucessão e a abertura do inventário. E esses aluguéis, eles têm que ser trazidos à colação, porque esse valor pode ser utilizado para pagamento de um credor. Este valor ele não pode se perder, ele não pode simplesmente falar assim: olha, eu gastei, eu não sei onde está, eu entendi que o bem era meu e eu posso gastar aquele valor da forma como eu pretender. O administrador provisório e os herdeiros não têm essa legitimidade. Então, tudo que for frutos recebidos nesse momento transitório entra aqui para apresentação, para colação nos autos do inventário. Na minha opinião, esse prazo de 2 meses para abertura do inventário, ele é um prazo muito curto. Mas isso é uma opinião pessoal. Por quê? Quando você está dentro daquele processo de perda, principalmente se houver uma grande dependência econômica, emocional e financeira dos herdeiros em relação ao autor da herança, esse prazo ele é extremamente curto para quem está dentro daquela relação. Porém, os demais, os terceiros envolvidos, eles não podem ficar prejudicados em relação a essa demora. Então, esse prazo, quando o legislador entendeu que 2 meses era suficiente, foi porque, apesar dessa necessidade dos herdeiros, na maioria dos casos, precisarem de um tempo a mais para absorverem aquela ideia da perda e etc., há a necessidade de satisfação dos créditos. Então, nesses casos, todos os valores percebidos nesse período, todos os frutos vão ser alvo de colação nos autos do inventário. Outra situação, ele tem direito de receber as despesas necessárias e úteis que realizou. Então, vamos supor, ele tem um imóvel e esse imóvel começou a ter um problema de vazamento. Começaram-se as chuvas, ele teve um problema de vazamento. Ele foi lá e mandou reparar o telhado para que não houvesse a depreciação daquele bem. Então, quando eles tratam das questões relacionadas ao reembolso, nós temos que pensar o seguinte: as benfeitorias úteis e necessárias, elas são próprias para a preservação do imóvel, para a preservação do patrimônio como um todo. Então, esse administrador provisório, ele não tem que ser arcar com essa despesa, sendo que muitas vezes esse bem não chegará até ele. Esse bem pode ser utilizado para pagamento de um credor, pode ser utilizado para as demais partilhas ali existentes dentro dos autos. Então, todos esses valores têm que ser indenizados. Qual que é o problema? Nem todo mundo guarda comprovante. Eu vou lá, contrato o marceneiro, contrato a pessoa, contrato o pedreiro, compro as telhas, etc, etc, etc. Se eu não tenho comprovante dos valores que eu paguei, se eu não tenho comprovante das despesas, como é que eu vou pedir ressarcimento? E esse aí é um grande problema que talvez vocês, como advogados nesta área, enfrentarão. Porque quando você fala para o administrador provisório: olha, você tem direito a receber os frutos, né, as despesas com as benfeitorias úteis e necessárias, mas eu não tenho comprovante. E aí, como é que você vai fazer? Vai ter que ir pela via da prova testemunhal. E às vezes essa prova testemunhal ela não é tão boa quanto a gente espera. E aí, às vezes, muitas vezes, na verdade, esse administrador provisório ficará com o prejuízo dessas despesas, mas por sua própria negligência, né? Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte: olha, gente, a partir do momento que você se casa, tudo que você pagar, você guarda um recibo. Tudo que você comprar, você guarda um recibo. Por quê? A partir daquele momento, você vai ter que comprovar,
várias situações, no momento de divórcio, esses recibos serão úteis, e aqui da mesma forma. Então, na sucessão, durante a administração provisória, principalmente, tudo que for gasto, guarda-se o recibo, porque esses valores podem ser indenizados ao administrador provisório. E ele vai responder também pelos danos que por dolo ou culpa der causa. Então, o bem se deteriorou porque eu tinha um vazamento no telhado e ele não cuidou. E o telhado, com as chuvas, esse telhado desabou. O bem se deteriorou porque houve um vazamento e não foi cuidado. Então, esses danos, eles serão indenizados. Esse administrador provisório responderá pelos perdas e danos que por dolo ou culpa. Observe que a gente não fala só de dolo, não precisa necessariamente ter a intenção de gerar prejuízo, ter a intenção de gerar o dano. A culpa também entra aqui para essa situação e essa culpa vai sim gerar a possibilidade de reparação de danos. Adiantando, nós temos aqui, entrando mais profundamente na parte do procedimento do inventário e partilha, nós temos como primeiro ponto quem são os legitimados a requererem a abertura do inventário. E aí nós temos um rol taxativo trazido pelos artigos 615 e 616 do Código de Processo Civil, que tratam da legitimidade. Então, o requerimento do inventário, ele em regra é dos herdeiros, né? A própria doutrina trata o seguinte, que quem já está na administração provisória dos bens já deve requerer a abertura do inventário. Mas nem sempre isso acontece. Quando isso não acontece, o Código trata algumas outras situações, que estão aqui. Olha, tem legitimidade concorrente, artigo 616. Cônjuge ou companheiro supérstite. O que é o supérstite, gente? É o sobrevivente. Tá? Então, quem que é o cônjuge ou o companheiro supérstite? É aquele que sobreviveu à morte. Então, se o meu marido falece, eu sou o cônjuge supérstite, eu tenho, dentro dos incisos trazidos pelo Código, a primeira regra, primeiro legitimado é o cônjuge ou companheiro. Por quê? Porque quando você está num casamento, você sabe mais da vida do outro. Você sabe o que o outro compra, o que o outro vende, em regra. Né? Temos as exceções, mas em regra o cônjuge, o companheiro é aquela pessoa que tem mais conhecimento da vida do autor da herança e também do seu acervo patrimonial. Então eles são os primeiros a serem legitimados. Mas essa legitimidade, como o próprio Código traz, ela é concorrente. Então se o cônjuge ou companheiro não propôs a abertura da ação de inventário, os herdeiros podem? Podem. Os credores podem? Podem, porque ela não é exclusiva, ela é concorrente e apesar do Código trazer um rol de relacionados, essa relação ela pode ser alterada diante da inércia de um ou de outro. Então, nós temos no inciso 2º os herdeiros, tá? E inicialmente a gente deve considerar os herdeiros legítimos e os herdeiros legítimos e necessários. O que são esses herdeiros legítimos e necessários? Herdeiro legítimo é aquele que vem pelo vínculo consanguíneo. Então, todos os parentes são herdeiros legítimos. Então, o que são herdeiros legítimos e necessários? Quando eu falo de herdeiros legítimos, eu tenho duas classes. Eu tenho os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos. Os herdeiros necessários são ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. O companheiro, até meados de 2018, 2017, 2018, ele não era reconhecido como herdeiro necessário. Então, ele não tinha essa legitimidade. E aí veio o Código, alterou essa proposição e a doutrina e a jurisprudência acompanharam, mas com alteração lá no Código Civil em relação à sucessão dos companheiros. Porque os companheiros, eles não tinham a qualificação de herdeiro necessário. Então, eles não tinham aí a legitimidade para a propositura das ações. Mas já houve uma reforma, diante do entendimento da STF, em que ele equipara a união estável, a sucessão na união estável, aos mesmos moldes da sucessão na comunhão parcial de bens, no casamento, ele coloca o companheiro na mesma condição do cônjuge e traz o companheiro para a condição de herdeiro necessário. Então, traz para o companheiro a possibilidade também dele propor a ação de inventário. Então, quando eu tenho herdeiros necessários, eu tenho ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. Tá, e se eu não tenho esses herdeiros necessários, aí eu vou para os
facultativos. Quem que são os facultativos? Os herdeiros os parentes até 4º grau. Então, quem são esses parentes até 4º grau? Irmãos, primos, tios e sobrinhos, tá? Passados daí, passou do 4º grau, eu não tenho mais relação de parentesco. E aí esse patrimônio vai para a fazenda pública. Quando a gente fala, é difícil imaginar, mas a pessoa não tem nenhum primo. Tem, mas esse primo tem que ser um primo de 4º grau. A gente tem costume de falar, né, as pessoas de um modo geral, falam assim, esse aqui é meu primo de 2º grau. Gente, não existe isso. Parente de 2º grau, na linha colateral, é irmão. Primo é parente de 4º grau. Então, o filho do primo já não é nem parente. Então, o filho do primo pode vir pleitear a abertura da sucessão, a abertura do inventário? Não, porque ele não tem a legitimidade. Então, se eu não tenho primo, eu só tenho filho do primo, o que vai acontecer? Se eu não deixei um testamento, os meus bens vão para o Estado. Mas, voltando aqui, né, dentro do contexto processual, nós temos ainda o legatário. Quem que é o legatário? O legatário é aquele que, por força de um testamento, recebe um bem específico e a si direcionado. Então, quando eu faço um testamento, eu tenho duas hipóteses de herdeiros. Eu tenho os herdeiros testamentários, que é aqueles que vão receber cotas. Deixo para o fulano de tal 10% do meu patrimônio. Então, esse fulano de tal, ele vai receber 10%. Se esse 10% vai vir em reses de gado, se vai vir um apartamento, se vai vir uma casa, se vai vir uma fazenda, vai ficar a critério do juiz no momento da partilha. Quando eu deixo um legado, eu deixo, deixo para o fulano de tal o meu apartamento situado na rua tal, edifício tal, tal, tal. Então, é um bem específico que vem para uma pessoa específica. Então, esses são chamados de legatários. Eu preciso de um testamento válido e eu preciso de uma destinação específica de patrimônio. Então, eu, como legatária, tenho legitimidade para propor a ação de inventário? Tenho. Porque muitas vezes esse legatário pode ser uma pessoa, um terceiro, que auxiliou o autor da herança durante a sua vida e etc., e numa intuito de gratidão, ele destina esse patrimônio como uma forma de recompensa. Só que muitas vezes os herdeiros não querem cumprir aquela determinação testamentária. E aí o que eles fazem? Permanecem inertes em relação à abertura do inventário para que esse patrimônio não seja destinado a esse legatário. Mas o legatário também tem a possibilidade da propositura da ação de inventário, caso os herdeiros necessários, caso os cônjuges, os filhos, etc., permaneçam inertes. Temos aqui o testamenteiro. Quem é o testamenteiro? É aquela pessoa nomeada também por testamento pelo autor da herança a exercer a função de administrador daquele patrimônio. Então, o testamenteiro é aquele que vai abrir o testamento, é aquele que vai cumprir as regras ali estabelecidas e ele, ciente desse testamento, ele tem a possibilidade, o direito, né, e a legitimidade para a propositura da ação de inventário. Ok? Vamos fechar esse bloco e já eu volto com os demais incisos do artigo 606.